na igreja compartilha. Uma grande alegria estar no meio de mais um povo de Deus. Uma grande responsabilidade estar falando da palavra de Deus para a igreja que foi lavada em remida pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Por mais que o pregador seja o melhor pregador do mundo, as pernas ainda tremem, porque eles não estão pregando para um povo comum, mas sim para os filhos e os herdeiros de Cristo. Eu queria também já ver que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no capítulo de número 17 de 1 Samuel, versículo de número 23, que diz assim: e estando ele ainda falando com ele, eis que havia subido do exército dos filisteus o homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois que ao homem lhe oferir, o rei enriquecerá de grande riqueza, e lhe dará sua filha, e fará-lhe da casa de seu pai em Israel. E o versículo 32 diz assim: e Davi disse a Saul: não desfavoreça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando ele contra mim, lançava-lhe a mão da barba, e o feria e o matava. Irmãos, somente até aqui. Ali, irmão, também no versículo 39, irmão, Pedro, eu vou ler também. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois isso nunca experimentei. E Davi tirou tudo aquilo de cima de si. Irmãos, aqui eu vejo a grande... Davi era muito pequeno. Era um dos menores filhos. Mas ali, quando ali o profeta foi à casa do pai de Davi, foi ali que Deus tinha falado que naquela casa ia sair um rei, porque Saul tinha desobedecido às ordens do Senhor. E ali Jessé trouxe os seus melhores filhos, trouxe eles e colocaram todos eles após aquele nome. Trouxeram eles, mostraram para aquele irmão, para aquele profeta, e Deus disse para ele que Deus não olha como o homem vê. E cada um ia passando. E aquele profeta perguntou para Jessé: porventura não tem mais nenhum filho? Ele falou: tem mais pequeno, que está apacentando as ovelhas. E o profeta falou que ninguém ia se sentar mesmo enquanto ele não chegasse. E aí, quando Davi chegou, Deus mostrou para o profeta que ele ali era o rei. E Davi já foi Davi com o título do rei. E aqui, irmão, mostra, aqui nesse versículo que eu li, a coragem e a disposição que Davi tinha. Porque ele não teve medo, mesmo sabendo que era um grande gigante, mesmo sabendo que o inimigo apontava Israel. Todos eles temiam aquele gigante. Mas Davi, ele tinha certeza que o Deus de Israel ia receber com ele. E ali Davi disse a Saul: Saul não precisa ter medo, eu vou lutar contra esse filisteu. E ali Saul lhe dá todos os tipos de armadura para Davi, que dá espada, que dá de tudo para ele. Mas eu creio que Davi, ele tinha um Deus maior do que aquelas espadas. Ele tinha um Deus maior do que aqueles homens tinham, maior do que as armas, porque o Deus a quem nós servimos, e nós não se ser fé no que nós vamos fazer. Porque muitas vezes você vai fazer uma coisa
tem fé. Então, para que ter medo se o Deus que tu serve é tão grande? Para que ter medo da luta se o Deus a que tu serve é maior do que o teu problema, é muito maior? Então, não se preocupe, porque Deus, Ele vai cuidar de ti. Agora, em frente, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Aqui mostra a coragem de Davi. Eu estava ali no meu trabalho, na minha casa, muito cansado, estava ali, não estava nem conversa com os irmãos, não estava falando da palavra de Deus. E ali no meio da conversa com o meu inspetor ali, com o meu chefe, ele começou a falar que quando ele tinha 16 anos ele tinha sido crente, mas ele tinha se desviado e nunca mais tinha conseguido voltar. E eu dei para ele para os irmãos que orassem por aquele homem, que ele me mandou um papel e ele pediu que a igreja orasse por ele para que Deus desse força para ele voltar para a igreja. E eu glorifico a Deus. Como já foi falado aqui hoje, porque esses adolescentes estão aí. Porque muitos estão hoje no mundo das drogas, coisas que não é muito difícil de se ver. Na sala de aula você vê muitos que chegam com o olho vermelho e estão ensinando na hora de intervalo. E você vê que muitas vezes os nossos adolescentes estão aqui na igreja, nós temos que glorificar e a cada dia agradecer a Deus. Porque Ele dá força para nos segurarmos na graça do Senhor. E ali aquele homem dizendo que ele não está suportando mais vivendo nesse mundo de horror. Porque o mundo lá para adolescente parece ser bonito. As coisas parecem ser bonitas, mas no final tem um fim horroroso. No final vai ter uma coisa que ninguém vai querer ficar. A igreja vai subir para o céu e ali terá mansões celestiais para executar e somente glorificar o nome do Senhor. Irmão, já diz ali que Davi não teve medo. Ele foi a luta. E ele, homem, como já foi falado no versículo 39, que aquele homem queria colocar todo tipo de espada em cima de Davi. Mas Davi, ele confiou em Deus. Irmão, nós temos que ter fé em tudo que nós vamos fazer. Nós não podemos ter medo do inimigo. Nós não podemos fazer como eles fizeram no versículo 24. Que eu porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele. Mas fugiam porque não tinham um Deus do lado. Mas Davi, ali ele tinha o Deus de Israel do lado. E Deus, ele também vai estar do seu lado na luta. Para que ter medo do seu inimigo? Para que ter medo? Deus, ele está do seu lado e ele vai te dar vitória. Agora, só basta você crer, porque Deus vai fazer a obra. Nós, adolescentes, não precisamos ter vergonha de falar para o seu colega. Mas se eu falar para ele Jesus, ele não vai querer mais falar comigo, eu vou perder uma amizade. Se aquele seu amigo, quando você falar de Jesus para ele desistir de ser seu amigo, é porque ele não é seu amigo de verdade. Ele simplesmente queria te tirar da igreja. Então, quando você tiver uma oportunidade adolescente de falar da palavra de Deus, fale da palavra de Deus, pregue o Evangelho. Como nós estamos aprendendo sempre a mesma revista da escola dominical. Fazendo missões. E nós, adolescentes e igreja, porque não é porque nós já somos presídios, não é porque já somos membros da igreja, não é porque somos batizados, que vamos nos acomodar. Não é porque a igreja está cheia que nós temos que nos acomodar, não. Nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura. Nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que pregar a palavra de Deus. E o mundo também eu vejo a atitude que Davi teve. E o mundo ele também vejo com grande atitude. Isaías capítulo 6, irmãos, se puderem abrir as suas vidas. Isaías no capítulo de número 6, e o versículo de número 8 que diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, nós temos que criar uma atitude nova na nossa vida. Nós temos que criar um pensamento novo na nossa vida. Se você não pegar o Evangelho na sua escola, comece a pegar a partir de hoje. Se você não pegar no seu trabalho, comece a partir de hoje. Porque Deus, Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Porque Deus, Ele tem grandes coisas para fazer. Deus quer usar. Só que tem dois tipos de vaso. O vaso que fica com a boca aberta e levantada para o céu, para receber o azeite. E tem
receber. E ele ali, o azeite vem, mas ele não entra no vaso, porque ele está com a boca para baixo. Ele está com a boca sem poder ficar aberta para receber o azeite. Então, nessa noite, tome uma atitude, porque Deus ele vai fazer coisas grandes nessa noite. Irmãos, eu creio que muitas vezes nós temos medo de falar. Muitas vezes nós temos vergonha de falar na palavra de Deus. Mas a palavra de Deus diz que se nós nos envergonhamos dele aqui, ele se envergonhará de nós para com o Pai. Então eu preciso que a cada dia, eu estou tentando a cada dia criar uma atitude para pregar o Evangelho. Porque eu vejo que os adolescentes estão cada dia indo de mal a pior. E eu vejo ali os sinais da volta de Cristo, que eles são muito recentes. Tem a mão só acontecia ao outro lado do mundo. Tem a mão só acontecia no Japão, nos Estados Unidos. E agora nós vemos no Brasil. Foi enviado 1 milhão de chips. Que eu estava vendo o pastor Glória, estava falando esse dia na série. No dia que falando da escola dominical sobre o juízo final. Que eles estão criando chips. Que somente cabe ou na testa ou nas costas da mão. Será que isso é sinal para você ou não é? Será que a palavra de Deus não diz isso aí? Será que a palavra de Deus não diz que teria coisas grandes, grandes sinais para a volta de Cristo? Ah, nós não vemos filhos contra pais? Quantas vezes nós não vemos aí piores crimes acontecem dentro das famílias? Os piores crimes não acontecem com gente de fora, mas com quem mora dentro de casa. Então, a cada dia, nós, a Igreja do Senhor, temos que nos preparar para a vida de Cristo, porque Ele está próximo, porque Jesus ele está às portas. Nós temos que se preparar cada dia, tentarmos ser santos a cada dia mais. É claro que todos nós somos humanos, nós temos erros. Mas nós temos que cada dia tentamos ser mais santos, tentamos viver cada dia mais na presença do Senhor. Porque Deus, Ele quer fazer grandes coisas na sua vida. Só basta você vai usar. Ali, Jeremias, capítulo 1 diz assim também, que os irmãos que puderem abrir as suas vidas. Se os irmãos não conseguirem abrir, irmão, vou passando aí. Quando chegar em casa, os irmãos dêem uma passadinha, que eu vou ler. Aqui o versículo de número 6 diz assim: então disse eu, Jeremias capítulo 1, versículo 6. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não diga eu sou uma criança, porque onde quer que eu te mandar, irá. E tudo quanto eu te mandar, dirá. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou a minha boca, e disse o Senhor, eis que põe as minhas palavras na tua boca. Assim que eu tomei esse microfone, que eu peguei esse microfone, não era de irmão Daniel que está falando. Porque de mim não sairia nada, mas de Deus, Espírito de Deus. Então eu estou somente você vai poder usar. Porque o Senhor, Ele vai fazer a obra na sua vida. Mas eu não sou pregador. Mas não é eu que faço. É sim o Espírito Santo de Deus na minha vida. E você também tem Ele na sua vida. Só basta você abrir a sua boca, que o Senhor vai colocar as palavras na sua boca. O Senhor vai te dar as palavras certas nas horas certas. Porque Deus, Ele sabe o que faz. Deus ali, na palavra de Deus, no Antigo Testamento, fala que Deus usou uma semente para falar com Balaão. E hoje, Ele quer te usar para falar com um colega seu. Ele quer te usar para falar com um amigo seu. Ele quer te usar para falar com um parente, que muitas vezes é o pior, que nós temos medo de falar. Minha mãe não é crente, mas eu vou deixar assim, que pode ser que eu fale com ela e ela fique brava comigo. Você tem que falar a palavra de Deus para todas as pessoas do mundo. Você tem que falar a palavra de Deus sem ter medo das consequências. Porque eu estava vendo ali na revista da escola dominical que o quanto aqueles apóstolos sofriam. Eu resolvi nesses dias e eu vejo o quanto aqueles discípulos de aqueles apóstolos sofriam. Porque assim fala de Paulo e Silas. Eles foram
presos, porque eles estavam pregando a palavra de Deus. E ali eles foram açoitados. E muitos ali nós vimos ser mortos porque pregavam a palavra de Deus. Mas eles não negaram a Jesus. Eles não tiveram medo da luta. Eles foram na luta. Eles pregaram a palavra de Deus. Polícias ali a ser presos. Eles poderiam desistir e falar, Deus, eu não aguento. Eu desisto. Eu fui preso, já fui açoitado. Não aguento mais fazer a sua obra. Muitas vezes se fôssemos nós, que muitas vezes somos fracos e temos medo de pequenas coisas, desistimos da palavra de Deus por pequenas coisas, paramos no meio do caminho por pequenas lutas. E vemos que ali foram presos, açoitados, mas cantando e orando na presença do Senhor. E ali vemos Deus operando na vida daqueles homens e tornando aquelas cadeias por meio de um terremoto. Aleluia. E eu vejo ali que aqueles homens, aquele carcereiro começou a se assustar porque ele disse, meu Deus, todos os bandidos estavam soltos na rua, mas ali houve uma voz e disse, estamos todos aqui. E não tinham, mesmo quando aqueles presos, além de Paulo e Silas, eles não estavam vendo a cadeia aberta, eles estavam vendo as portas dos mares normais. E eu vejo que as coisas que Deus faz são para nós. O céu está preparado para a igreja do Senhor. E eu vejo que aquela vitória foi para Paulo e Silas. E através daquilo, uma alma salvou-se. E aí ele diz, crê no Senhor, será salvo tu e a tua casa. E eu vejo esse versículo para ti nessa noite também. Crê no Senhor, será salvo tu e a tua casa. Deus vai fazer obra na tua casa nessa hora. Deus ele está tocando no coração dos seus familiares nessa noite. Porque Deus, ele sabe o que faz. Para que ele presta da sua família de pai dele? Espera, que no capítulo 3 da Eclesiastes, no versículo 1 diz assim, tudo tem um tempo determinado para acontecer. Então espera, aguarda, porque o Senhor, ele está guardando a tua vitória. O Senhor, ele tem uma vitória grande para ti nessa noite. Só basta não desistir, não parar no meio do caminho. E nessa noite você tem que estar ligado no céu. Se essa luz, ela for desligada, a corrente elétrica não passará mais. Agora, a partir do momento que a ligada interruptor, essa corrente elétrica passa pela luz, assim acendendo e trazendo a luz. E aqui nessa noite, eu tenho que trazer a comparação de que você está desligando do céu. O poder de Deus não vai passar pela sua vida. Agora, a partir do momento em que você se liga com o céu, em que você se liga com o trono da graça, Deus derrama o seu poder na sua vida e você vai ver o quanto Deus é grande para fazer as coisas. Agora, para a gente acreditar sem fé, uma das coisas que eu digo para você, adolescente, peçam a Deus sem fé. Eu vou contar um pequeno testemunho aqui. Eu trabalho na empresa, como já foi falado por aqui. E eu ali, nem pensava em entrar nessa empresa, não pensava em fazer nada. Eu estava aí na igreja, na sede, o filho do pastor Jorge me falou que tinha um lugar no Senai, onde as pessoas iam, faziam provas pela empresa, faziam provas no Senai para estudar e trabalhar naquela empresa. Deixa eu vou tentar. Eu sei que Deus ele vai fazer uma obra. Se é da vontade de Deus, ele vai fazer. Irmãos, presta atenção. Eu vou falar agora nessa noite. Muitas vezes, a tua vitória não chega. Mas, às vezes é a tua vontade, mas não é a vontade de Deus. Deus, irmão, ele sabe o que faz. Para que ele ficar questionando a Deus? Se não aconteceu, é porque ele sabe o motivo. Então não adianta murmurar. Espere em Deus, porque se for da vontade, se for bom para ti, ele vai fazer. E aqui continuamos o testemunho. Aí eu fui fazer aquela prova. Fiz aquela prova ali na empresa. Orei e jejuei por uma semana. Porque o crente, uma coisa que ele tem que ter na vida dele é oração. Muitas
relativo a Deus. Guarde esse momento para Deus. Porque Ele vai fazer coisas grandes na sua vida. Não adianta só querer as coisas e não orar, não pedir a Deus. Porque ali eu estava olhando a Bíblia esse dia. E aí eu penso que ele sabia sempre. Que ele pedia misericórdia a Jesus quando passava. Jesus, ele sabia da história de homem, desde que ele nasceu. Sabia. Porque ele é onisciente, onipresente e onipotente. E ali Jesus passando ali, ele deixou aquele servo pedir o que ele queria. Ele perguntou, o que queres que eu te faça? Jesus, ele sabia o que aquele servo precisava, mas ele quis ouvir a sua boca o seu pedido. Deus, ele conhece o seu coração, mas ele quer ouvir a voz de crente nessa noite. Deus, ele vai falar nessa noite, ele está sentindo saudade da voz de crente. Por que para de falar com Deus? Porque Deus, ele necessita de ter conversas com o crente. Deus necessita de ter quantas vezes nós não recebemos Senhor, nossas horas para falar em família de escola. Mas nós reservamos 5 minutos para falar com Deus que te deu salvação. Para falar com Deus que deu seu único filho para morrer naquela cruz por você. Deus, ele quer ouvir a voz de crente nessa noite. E não precisa só por ele, não. Vai Deus todo. Deus, ele quer ouvir a sua voz. Muitas vezes nós oramos. Antes orava na madrugada, agora parou, mas por quê? Antes orava e agora parou, Deus quer ouvir a sua voz. Ele conhece o seu coração, mas nós temos que ter obra também. Porque a palavra diz, até sem obras, nada se aproveita. Então, irmão, nós temos que criar uma atitude nessa noite. Nós temos que criar um pensamento novo. Porque Deus, ele vai fazer coisas grandes. Agora só basta você crer e orar, porque Deus, ele vai fazer coisas grandes. Deus, ele vai trazer a sua vitória. E assim, nós gostamos do exemplo que fala que eu fui fazer uma prova, comecei a fazer aquela prova, fiz a prova pela empresa, gente, nem orei por uma semana, consegui passar por essa prova, pela primeira fase da prova. Fui ali para a empresa, ele fizeram alguns exames médicos, passei também, e fui ali para fazer uma dinâmica na empresa, que Deus também me abençoou e eu passei. E ali eu fui fazer aquela prova no cenário, que tinha muitas pessoas, tinha mais de 1000 pessoas concorrendo àquela vaga. E ali o Senhor, eu também orei, porque não é porque eu passo, muitas vezes eu podia dizer, se eu passei na primeira prova, por que eu não passaria na terceira? Não vou nem orar mais. Deus sabe. Não, irmão, eu continuei orando. E aí eu continuei orando, e a prova também estava demorando para dar o resultado. E eu confesso ao irmão que em algum tempo, eu pensei, eu não vou conseguir. Em algum tempo eu pensei, meu Deus, eu não passei naquela prova. Mas Deus, ele usava de todas as maneiras para falar para mim que nós temos que aguardar no Senhor, que nós temos que esperar a nossa vitória chegar. E eu ali continuei perseverando, orando. E ali quando foi na outra semana, a Santa me ligou para fazer a integração para estar entrando na empresa. E quantas vezes você diz, quando eu pequeno não preciso orar. Coloca o seu joelho no pó. Coloca a sua mão no pó, coloca o seu joelho no chão. Deus te ouviu a oração. Deus te ouviu a sua voz. Porque ele fala todos os dias com você. Deus não fala com quem está lá fora. Muitas vezes o crente está dentro da igreja, está vendo? Que o pregador vai falar, mas está fulano. Está vendo? Se quando não veio hoje, você está ouvindo que era para ele. Se você está aqui, é porque era você que era para ouvir. Não fica falando para o outro, não. Você, Deus sabe da sua vida, você também sabe que é você que vive. Você sabe o que está acontecendo na sua vida. E Deus, ele também sabe, porque ele conhece a sua vida. E assim eu aqui, irmão, para continuar, dali conseguir aquela vitória. E hoje, eu estou trabalhando para 6 vezes ali na nossa casa, nas férias eu vim trabalhar na empresa, e
mensagem do voto para o Senai. E aqui, irmãos, eu queria começar a ler pelo menos uns versículos aqui do capítulo 3 de Daniel, versículo de número 3, capítulo 3, versículo de número 3, que diz assim: então perguntaram os sátrapas, os prefeitos e presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais de todos os governadores da província, para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E eles estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o versículo 5 diz assim: quando ouvistes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, dos saltérios, da gaita e fora, de toda sorte de música, vos plantareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer um que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado na fornalha de fogo ardente. E assim diz o versículo 18. E se não, fica sabendo, rei, que não serviremos a seus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaram. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, falando e ordenou que o fogo se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que afastem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens lançaram com as suas capas e seus calções, seus chapéus e seus vestidos, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque o palácio do rei apertava o forno, e estava sobremaneira quente, que a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 6 homens caíram atados dentro do forno de fogo ardente. E aqui, o versículo 25, respondeu o que disse: eu vejo, porém, 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e ajudaram-se os sátrapas, os prefeitos, e os presidentes, e os capitães do rei, contemplando esses homens, e viram que esse povo não tinha tido poder algum sobre seus corpos, nem sua cabeça tinha se queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo que tinha passado sobre eles. Aleluia. Irmãos, eu vejo aqui a vitória grande que Deus deu na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas será que aqueles homens, eu vejo aqui que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham suas vidas consagradas ao Senhor, porque eles não deixavam de misturar as coisas do mundo. Eles não deixavam de misturar as coisas que o rei tinha colocado como ordem e decreto. E aqui diz que aqueles homens, que ouvissem toda sorte de música, eles tinham que se prostrar contra a estátua do rei. E ali Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam que o único Deus que ele tinha era o Deus de Israel, e não se prostraram. Eles não tiveram medo. Eu quero ver os olhos abertos dos homens de joelhos, somente eles 3 em pé. Imagine, todo um país, todo um reino de joelhos, e somente 3 homens em pé, desafiando o rei. Mas eles não desafiaram o rei porque ele era forte, não desafiaram o rei porque ele era o melhor do que ninguém, mas porque ele sabia que tinha que servir somente a Deus, porque ele sabia também que tinha um Deus que podia livrar ele da fornalha de fogo. E aí, mostra aqui nesse versículo dizendo que aqueles homens que jogaram os 3 dentro da fornalha morreram quando chegaram perto da fornalha. E aqui diz o versículo que nem cheiro de fogo ficou nas vestes de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluia. Vocês viram a vitória que Deus deu para esses homens? Porque eles creram que Deus ia dar vitória para
eles. Eles tiveram fé, não tiveram medo. Não pararam, não desistiram. Porque eles sabiam que Deus era mais forte do que aqueles homens. E assim, irmãos, outra coisa como para mim, é que através da vitória daqueles homens, aqueles prefeitos, aqueles governadores e os presidentes que primeiro vieram para dar ordem, para se prostrar ao rei, vieram para contemplar a vitória dos filhos de Deus. E aqui eu vejo que através da sua vitória, através do meu e do teu testemunho, vidas se salvarão. Porque eu peguei uma rádio de história que conta assim, que ontem um dia convidado o seu amigo, vamos para a igreja comigo. Falou, estou lendo um livro, quando você ler um livro, eu vou na tua igreja contigo. E todo dia ele falava isso, e aí eu encontrei a mesma resposta. E um dia que ele não chegou para ele e falou, vamos hoje? Ele falou, vamos, eu já terminei de ler esse livro. E aí aquele homem aceitou Jesus naquela igreja que aquele irmão tinha levado. E ele falou, mas que lição com ela que você estava lendo? Ele falou, eu estava lendo a sua vida. Eu estava vendo todas as suas atitudes, para ver se valia a pena eu aceitar Jesus. Então, irmão, quantas vezes um amigo vai esperando só uma palavra tua para aceitar Jesus? Quantas vezes o teu bom amigo vai estar esperando apenas uma atitude de falar, Jesus salvo para ele. E ele aceita Jesus. Então cria uma atitude, irmão. Deus me enviou para falar essa palavra, eu não tinha essa palavra na cabeça. Eu não tinha, porque senão eu não gosto de fazer, não sou bom. Mas eu não gosto de fazer rascunho, eu não gosto de pensar no que eu vou falar. Porque não é eu que vou falar, mas é o Espírito Santo de Deus. E aí, quantas vezes? Será que o seu testemunho é bom para que uma pessoa possa se salvar só por ver você? Será que o seu? Será que como tu anda? Será que como tu anda com os teus amigos? Com os teus amigos? Será que tu fala uma guiada de crente? Será que quando você está no meio dos teus amigos tu é crente? Porque muitas vezes está aqui dentro da igreja, na partida, fazem coisa estranha. Mas quando chega lá fora, você é crente? Na igreja de vez em quando. Tem vergonha de falar do evangelho. Muitas vezes, falam no meio dos amigos e fazem o que aquelas pessoas estão fazendo. Você tem que dar exemplo, irmão. Nós, adolescentes, temos que fazer a diferença no meio do povo. Porque faz, como aquele versículo que diz, e aí não, a diferença entre o justo e o injusto, entre os que servem a Deus e os que não servem. Então, nós somos iguais no mundo. Nós temos que ser diferentes. Então, vamos a cada dia tentar mostrarmos diferença no meio do povo. Vamos tentar mostrarmos diferença no meio do mundo. Porque muitas vezes ali na mãe branco ali, e aqueles homens de vez em quando foram um palavrão, só uma brincadeira. E ali eles veem, se eu fosse participar, eles não iam falar nada, porque eu estaria igual a eles. Mas ali ontem eles estavam falando palavrões de todas as maneiras. E eles viram que eu fiquei quieto. E ele perguntou, você é evangélico? Ele falou, sou. Eu falei, sou. E ele ali me pediu desculpa, porque ele viu que a diferença aconteceu. Mas não é para me agradecer. É porque nós temos que cada dia nos mostrarmos mais crentes no meio do povo. A cada dia nós temos que mostrar um bom exemplo no meio do povo. Então, mudamos a nossa atitude a partir de hoje, irmãos. Irmãos, muitas vezes eu tenho que mudar a minha atitude. Nós temos que mudar as nossas atitudes a cada dia. Para que nós podemos, a cada dia, mostrarmos para o mundo que Deus é na nossa vida. A tua vitória vai ser um exemplo para que o mundo veja que Deus é na tua vida. E muitas vezes você não aguenta, mas eu acredito que quanto maior a luta, maior vai ser a vitória no final. Quanto maior a luta, quanto maior a prova, quanto maior o peixe, pode se preparar que a vitória vai ser muito maior. Porque Deus, Ele sabe o que faz. E aqui, irmãos, voltando para a palavra de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles disseram, preferi, que no versículo 28, a parte dele,
senão o seu Deus. Então, irmãos, ali, vendo aqui no versículo 5, ele diz, então eles prosperar, sabendo que eles acreditariam na província de Babilônia. E aí nós vemos que através daqueles homens não ter se misturado, não ter feito o mesmo que aquelas pessoas fizeram. O rei viu que Deus era na vida dele. O rei viu a vitória na vida daqueles homens e o fez prosperar na Babilônia. E aí nós temos também um exemplo que é Daniel, que é no capítulo de Daniel também, que não foi a história. Daniel e seus amigos, que não se misturaram com os banquetes do rei. E ali, eles não comiam as coisas do rei, mas eram os mais fortes e formosos do reino de Jabalão de Deus. Então, muitas vezes você pensa, se eu não me misturar, eu sou uma pessoa careta. Se eu não fizer o que os amigos fazem, eu sou um quadrado. Você prefere ser o bom da sala ou você prefere ir para o céu? Você prefere escolher a Deus ou escolher o inimigo? Não fique em cima do muro, não. Ou serve a Deus ou não serve. Eu estava ali hoje na casa do irmão Marcos e nós estávamos conversando ali. E o que nós estávamos falando exatamente o que eu falei. Que eu vou falar que ou serve a Deus ou não serve. E faltou você, por exemplo, ou então você não é crente. Então, cada dia, irmão, mudarmos a nossa vida. Eu quero mudar a cada dia. E a cada dia mais, irmão, orarmos ao Senhor. Porque Deus, Ele quer ouvir a voz do crente. Deus, Ele quer te ouvir, perdido. Faz um propósito. Deus, eu vou orar de pelo menos 10 minutos. Vou pegar minha Bíblia e vou ler pelo menos 5 minutos. Vou pegar a revista da escola dominical. Vou ler pelo menos 10 minutos para entender o que eu vou aprender no domingo. Então, irmão, a cada dia vamos tentar. A cada dia vamos tentar nos mudar. Criar uma atitude, fazer, como os eventos que aconteceram na vida. Davi e aqueles homens que tiveram a atitude de dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor vai te dar do seu lado. Aleluia. Somente você abrir a sua boca, porque Deus vai colocar a sua palavra na sua boca, porque Ele é o Deus que cuida dos seus servos. E eu agradeço por cuidar em nome de Jesus.